Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo aí? Bacana ver essa sala cheia aqui. Eu estava preocupado que meio-dia da quinta-feira, eu achei, quem vai estar lá meio-dia? Mas bacana ver que tem bastante gente. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Vamos falar um pouco então de HTML5, CSS3 e JavaScript. É uma tendência que está acontecendo agora, é uma coisa que está muito em atenção, está muito em evidência ultimamente, e isso é muito bacana de ver. Eu que sou bastante apaixonado por isso, eu estou bem empolgado com isso. Pois é, vocês estão me ouvindo daí? Agora ficou melhor? Vamos começar então aqui, brincar um pouco com essas tecnologias. Primeiro, falar um pouco de mim. Eu sou um desenvolvedor sênior, eu trabalho já com desenvolvimento web faz uns seus 7 anos. E eu me envolvo bastante com projetos open source, eu gosto bastante das comunidades, interagir bastante. Então eu sou ou o criador, ou um dos desenvolvedores, ou envolvido em diversos projetos, como o DevMind, PHP DevBar, a Botonteca, o próprio Brasil JS, eu sou um dos organizadores também, a Desconferência, tem pessoal aqui junto. E vamos começar primeiro com alguns mitos, assim, porque tem muito mito que acontece e eu vejo muita coisa que às vezes eu fico triste do pessoal falar, assim, e eu quero corrigir e às vezes eu acho isso muito complicado. Então vamos alinhar as coisas primeiro. Um dos primeiros mitos, JavaScript é só para validar formulário. Eu conheço muitos professores, que falam que, eles ensinam HTML, ensinam CSS e dizem, JavaScript, tu dá uma estudadinha ali que é bom para tu validar formulário. E JavaScript já perdeu essa visão. Aqui eu botei alguns exemplos que eles são a prova viva disso, que tu tem muito poder com JavaScript. Então, e a performance é fantástica, o JavaScript hoje está em ascensão. Inclusive, no evento que teve do Brasil JS, a gente viu coisas realmente impressionantes sendo feitas com o JavaScript. Assim, é muito bacana isso. Então tem que perder essa visão de que JavaScript é para validar formulário. JavaScript é JavaScript, é uma linguagem de programação com a qual tu pode validar o formulário se tu quiser. Um outro mito que é um verdadeiro tiro no pé, né? HTML5 é igual a DHTML. Eu já ouvi muita gente falar isso. Porque o HTML tu acha muita coisa na internet e o DHTML é só um termo que surgiu, que na verdade já nem se usa mais, que seria o envolvimento de tu usar JavaScript para tu alterar o HTML, mexer no CSS. É um termo que o pessoal usa. E tem gente que acha que isso é o HTML5. O HTML5 é a nova versão da linguagem de marcação HTML. Que a W3C vem a longo cavalgando, né? Esse aqui é um mito muito bacana também, é bem divertido. A Web 2.0 ela é cheia de drag and drop. Quem aqui nunca ouviu um designer, um gerente de projetos vir te dizer assim, eu quero um site que seja bem Web 2.0. O cara pode arrastar a caixinha, pode mudar de cor, pode mudar o tamanho dos elementos na tela, mudar uma imagem. Isso não tem nada a ver com Web 2.0. Web 2.0, até eu botei o conceito aqui, ela é baseada na inteligência coletiva. O Twitter, agora ele até tem uns drag and drops, mas antes ele não tinha. O Twitter é um exemplo de Web 2.0 e ele não tinha nada desses efeitos. Ele era uma tela extremamente estática. A Web 2.0 é a integração entre pessoas, para poder entrar na internet não só para pegar conteúdo, mas entrar para poder interagir com aquele conteúdo, inclusive mudar o conteúdo, adicionar conteúdo. Isso é Web 2.0. Então não precisa ter aqueles efeitos para isso. Eu queria falar um pouco das antigas novidades, né? Tem muita gente que hoje ainda fala que, não, porque o Ajax isso, o Ajax aquilo. O Ajax ele foi uma ondinha que aconteceu e que hoje ele é o normal tu usar o Ajax. Tu dizer que, porque eu sou um programador que sabe Ajax. Isso aí, tu tem que saber Ajax. Tu programa JavaScript, é parte de tu saber JavaScript e saber Ajax. Hoje em dia já é uma coisa que se espera de ti. Não é como antes tu usava isso no currículo. Eu sei Ajax. Eu sou bom, eu sei Ajax. Hoje em dia já é uma coisa que já não é mais essa novidade toda. Isso aqui é muito bacana, eu queria comentar também. A nuvem, the cloud. Tipo, é a salvação para todas as coisas. É a nova tecnologia, veio para mudar as coisas. Isso não é nada. Vocês estão brincando comigo. A nuvem, na verdade, é algo, o funcionamento da nuvem é uma coisa que já existe há muito tempo, que é uma combinação de tecnologias, é a forma como tu usa. Só que agora a gente tem mais dinheiro para poder bancar isso. A gente consegue fazer uma coisa maior com isso. E daí o pessoal deu o nome de nuvem, e agora vai mudar tudo. Tá. É uma coisa que já existe há muito tempo, é uma combinação de tu saber usar as coisas que tu tem ao teu alcance. Só que agora a gente consegue mais. E demos um nome bonito para isso. Né? Então,
Uma nuvem mesmo é o acúmulo de vapor, de água que agrupa em cima das camadas da atmosfera. Isso é uma nuvem, entendeu? A gente sempre chamou a internet de nuvem, sempre. Só que agora está nessa tendência bacana. E para alinhar um pouco também a web semântica. Eu vejo muito isso. O pessoal às vezes não consegue compreender o que é a semântica do HTML5. A semântica, a ideia dela é dar sentido aos elementos de uma página. Apenas dar sentido a eles. Então, tu vai ter aquele teu mesmo HTML lá, só que agora a página sabe do que ela está falando. Ela não é simplesmente um monte de marcação na tela para o browser saber renderizar. Então, tem o uso de XML, RDF, há vários padrões que a WTC indica para isso, mas é importante entender assim, ela é a inteligência que acontece por trás do teu código HTML. Eu vou mostrar uns exemplos bacanas aqui que explicam isso. Aqui. O que acontece aqui? Nós tivemos uma das coisas mais legais que teve, assim, foi que agora nossos inputs dentro do formulário eles têm mais tipos. Por exemplo, eu posso ter um input que é do tipo integer, ou um input que seja do tipo e-mail. Isso é uma coisa muito bacana. Eu tenho aqui então um input, essa minha apresentação, aliás, ela está rodando no Chrome. Ela é feita em HTML5 com CSS e JavaScript, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui ele é um input do tipo e-mail. O que ele faz quando eu digo que o input é do tipo e-mail? Absolutamente nada. Ele é um input normal, só que ele se diz do tipo e-mail. A página sabe que ele é do tipo e-mail, mas ela não vai validar nada. Ela é simplesmente um input. Alguns navegadores resolveram fazer uma coisa diferente. Por exemplo, o Opera. Eu tenho aqueles dois inputs de baixo e de cima são imagens, né? O Opera, quando tu diz que o input é do tipo date, ele já bota um calendáriozinho bacana. Ou do tipo integer, com um range de steps, lá que vai dizer, ele vai pular de 10 em 10, daí ele já bota aqueles botõezinhos lá. Isso é porque o Opera decidiu fazer desse jeito, tá? E aqui eu tenho um input do tipo slide, tá? Que eu posso, ele realmente é um input HTML que está rodando no meu Chrome. O Chrome faz isso. Se eu não me engano, só o Chrome e o Safari fazem isso. Daí entra uma coisa. Essa semântica que tem por trás dos elementos, a ideia dela é dar um entendimento àquela página. Esse entendimento pode ser usado por outras ferramentas. E um dos usos mais inteligentes que eu vi foi dentro do iPhone. O que o iPhone faz? Quando tu diz que tu tem um input que é do tipo e-mail, ele não vai validar nada para ti. Só que dentro do iPhone, quando tu dá o foco no input que é do tipo e-mail, o que ele faz? Ele muda o teclado. Porque ele acha que, se o cara clicou num campo que é do tipo e-mail, tu vai precisar de um arroba, de um ponto e possivelmente de um ponto .com. Então ele já muda o teclado para ti. É muito inteligente isso aqui. Na tela não vai influenciar em nada aparentemente, só que no teu iPhone tu já acabou de dar uma facilidade para o usuário, uma coisa muito simples. Aqui eu botei algumas diferenças então dessa nova HTML, e uma das que eu mais gostei foi sem dúvida o doctype. Olha que coisa linda aquele doctype lá em cima. Porra, eu nunca na minha vida escrevi um doctype inteiro à mão. Nunca. Eu sempre copiei e colei. Eu nem sei o que tem escrito lá. Ninguém escreve aquilo lá, entendeu? Daí o que acontece? Agora tem um doctype mais inteligente ali, tipo, é um doctype HTML, deu? É o que me interessa saber. E aqui daí eu botei algumas tags novas, tá, que vocês vão encontrar em qualquer site que vocês forem pesquisar, mas tem uma coisa que eu queria salientar aqui que é muito bacana. Eu vejo muita gente usar esse aside. E o cara diz, porra, eu boto aside ali e o troço não vai pro lado. Eu vejo muita gente fazer isso aí. O aside, cara, ele não tem nada a ver com o que a tua página vai renderizar. Ele está te dizendo assim, digamos que tu tem um article dentro de uma seção lá. E tu está dizendo, esse artigo aqui, esse texto aqui, eu estou falando sobre este assunto. É para isso que serve. Ele não vai mudar nada na tua tela. Daí, no meio daquele teu assunto, tu quer botar uma frasezinha que não tem nada a ver com o assunto. E tu diz aside, porque aside não é ao lado. Aside é, digamos assim, a parte disso. Essa é a ideia do aside. Tu está dizendo assim, esse conteúdo aqui, ele é a parte do resto do conteúdo que eu estou falando. Ele não vai parar do lado. Ele não vai alinhar nada na tua tela. Ele está dizendo a inteligência daquele teu conteúdo. E o footer também, ele não vai parar lá embaixo porque tu botou um footer, entendeu? A ideia é tu dizer, isso aqui é o meu rodapé. Para ele conhecer apenas. RIA. Isso aqui é uma coisa muito bacana, assim. Porque eu sou apaixonado por RIA, eu trabalho com aplicações ricas para a internet há bastante tempo. E o JavaScript é, sem dúvida, a principal arma disso aí, junto com HTML e CSS. E isso é uma coisa... Eu botei uma frase que eu acho que é muito inspiradora, assim. As empresas hoje não são uma empresa inovadora por botar a aplicação dela na web. Antigamente tu via dizendo, a empresa tal lá vai investir em botar o software dela na web. Bah! Hoje em dia é normal, qual é a empresa que não tem o software dela na web, rodando na web? O mínimo que tu espera é isso, ainda mais com a tal da cloud agora, né? A tendência vai acabar sendo cada vez mais essa. E a gente tem que começar a se preocupar com outras coisas.
até relativamente pouco tempo, a gente desenvolvia sistemas web e que o usuário ia usar lá de vez em quando. Quando tu começa a trabalhar com esse tipo de sistema, tu tem que imaginar assim, tu vai ter um usuário coitado, um pobre coitado, que ele vai sentar na frente do computador e usar aquele teu formulário 8 horas por dia, 5 dias por semana. Tu tem que fazer uma tela que o cara não vai querer te matar quando chegar o final de semana. Tem que fazer uma tela que o cara consiga interagir, que o cara consiga, que seja agradável dele ver. Não aqueles formulários que é uma tela cinza com milhares de campos dentro. Tem que fazer uma coisa mais agradável para o cara lidar. Conhecer um pouco dos nossos navegadores, né? Uma batalha naval que está se travando agora entre os navegadores. Tem o Chrome, que ele decidiu, digamos assim, de forma inteligente, usar o WebKit, que estava funcionando bem, como engine JavaScript, né? Nós temos o Firefox, que usa o Gecko, que está evoluindo cada vez mais também, é bem bacana de ver, acompanhar. O Safari com o WebKit. O Opera com Presto. O Opera é bacana, assim, que o Opera, eu costumo dizer que ele é tipo o primo pobre. Porque o Opera ele traz muita novidade. Pô, o Opera aqui botou as abas no navegador, entendeu? O Opera ele traz muita novidade, é rápido, é fácil de usar, é bonito, é leve, só que ninguém usa. Ele tem esse probleminha, assim, ninguém usa. Então ele é meio injustiçado, assim, coitado, não sei porquê. E o nosso amigo Internet Explorer. Ele usava o Trident. Isso explica tudo, né? Tridente, por isso era um inferno quem trabalhava com ele. É a experiência de vida, né? E agora eles adotaram o tal do Chakra, que eles prometem ser muito mais performático, muito mais Microsoft, né? E não é só isso. Então, mas ele está bem mais bacana, está bem mais interessante de tu desenvolver coisas que funcionem nele, assim, já não é mais tão traumatizante, né? Ele tem um problema grande. O IE9, ele só funciona no Windows 7 até agora. Então, quando é que vocês vão desenvolver para ele? Daqui a anos? Não, então, na verdade, tipo, ele dá esperança, mas é aquela luzinha no final do túnel, né? Vou mergulhar um pouco agora no nosso amigo HTML5. Tem algumas tags que já estão manjadas, eu acho que todo mundo aqui já conhece, mas eu botei aqui um exemplo de um vídeo que eu espero que carregue. É o vídeo do Asimo, né? Eu tenho aqui, isso aqui é HTML5 puro rodando. Eu tenho, o que eu fiz? Eu aproveitei no Chrome e eu botei um input do type range lá, que tem aquele slide. Então o que acontece? Aquilo ali é um input normal. Se tu abrir esse slide aqui no Firefox, tu vai ver que ele é um input de texto mudando os segundos do vídeo. E eu posso pegar esse input e mudar. E isso aqui é só HTML, no caso, né? E aqui eu coloquei para habilitar os controles dele, se tu quiser, daí tu pode ter controles. Como é que funciona isso aqui? É bastante simples. Tu tem uma tag vídeo que tu diz os tamanhos, diz se tu vai usar controles ou não, e embaixo tu bota os sources. Esses sources ali seriam o quê? Porque cada navegador eles estão ainda decidindo quais serão os códecs que eles vão usar. Então, tem um vídeo teu lá que é o ponto .agg que vai funcionar num navegador e não vai funcionar no outro. Daí tu pode colocar mais de um vídeo, e se o navegador não suportar nenhum deles, ele coloca o texto que tiver dentro da tag ali e tu te livra. Daí tu pode botar um flash ali dentro, por exemplo. Tu tenta todos, não deu, joga um flash na cara do cara. O Canvas, eu acho que o Canvas é muito manjado. Na verdade, o Canvas é muito antigo, o pessoal já brincava com o Canvas, onde tu instalava o Canvas como uma extensão do teu navegador para poder sair usando e tal. E o HTML5 agora já vem com ele, e é bem fácil de usar, e tu também tem essa chance de colocar embaixo ali que o teu navegador não suporta e tal. Ele está funcionando já normal no IE9, o que é bacana, que a Microsoft resolveu colocar finalmente. Claro, navegadores já tem, né? O IE9 resolveu botar também. O SVG é uma coisa muito bacana também. Eu gostei muito do SVG quando eu usei, só que ele não está recebendo toda a atenção que eu achei que ele receberia. O Canvas, o que ele acontece? O Canvas, tu joga uma tela, tu tem uma tela de pintura e tu fica desenhando ela a cada tanto tempo. Se tu quiser, claro, tu pode jogar ela parada, mas se tu quer fazer uma animação ou algo assim, tu fica redesenhando ela inteira. Então, se tu tem uma bolinha e tu quer mexer a bolinha para o lado, tu tem que apagar toda e desenhar a bolinha do lado de novo. É isso que tu tem que fazer com o Canvas. E o SVG te dá a chance de não fazer isso. Tu tem elementos quase como o HTML, tu consegue criar os elementos, inclusive eu botei lá um exemplo com on mouse down, que quando tu clica num item daquela imagem SVG, ele interage contigo. É mais palpável, eu achei assim. Só que ele não está recebendo a mesma atenção que o Canvas está muito mais em alta, assim. O WebGL é uma coisa muito impressionante, muita gente até não conhece, assim. Eu, infelizmente, não consegui botar para funcionar no meu notebook, porque ele tem um vídeo muito fraquinho.
O meu outro notebook de R$8.000 eu deixei em casa, mas esse notebook, como ele não tem, como o vídeo dele é muito fraco, eu não consegui botar para rodar o WebGL. Mas ele te deixa usar o Canvas em 3D. Então tu consegue ter, vocês conhecem o OpenGL, né? Vocês vão ter praticamente todos aqueles métodos lá para jogar dentro do Canvas via JavaScript, renderizando direto na tua placa de vídeo, que é muito mais rápido. E ele, uma coisa bacana é que assim, no Canvas, quando tu começa a trabalhar com Canvas, tem esse canvas.getContext. E tu passa 2D. E daí tu pega o contexto para tu sair desenhando. Daí a primeira coisa que o cara faz é botar um 3D e ver o que acontece. Daí não acontece nada, não funciona. Então, tu tem que, o que existe é esse Experimental WebGL, né? Que daí, no caso, tu pode, que daí ele está em teste, o pessoal está usando ainda para testar. Mas é bem bacana. O Chrome novo e o Firefox novo já vem com ele. Já tem habilitado lá. Se tu tentar abrir um exemplo com WebGL, já vai funcionar. Uns exemplos de CSS3, eu não sei se vocês estão atualizados com isso, mas isso aqui é uma coisa que realmente vai salvar muita vida. Tu consegue botar aquela bordinha arredondada, que a gente tem vontade de matar o designer quando ele chega com uma borda arredondada, às vezes, porque tu tem aquele div, e daí cada elemento na tela, às vezes o cara quer que, aqui vai ser uma borda arredondada assim e outra vai ser assado, né? Daí tu, tem que botar imagem, botar... Enfim, agora tu joga um CSS ali e pronto. Aqui eu estou usando também os inputs, né, do Chrome. A inclinação, isso aqui é uma coisa muito bacana, porque com a combinação desses caras aqui, tu consegue simular um 3D muito bom. Tu consegue fazer o quê? Eu fiz um jogo de xadrez que ele ficou em 2.5D, né? Ele simula um tabuleiro em 3D, e tem as peças em 3D, em pseudo 3D, né? Mas o que é? Na verdade, são elementos HTML, que eu fiz o seguinte, eu apliquei a rotação com uma inclinação e um transform nele. E daí ele te passa a nítida impressão que ele está em 3D. Só que ele não está, ele é um elemento na tela com essa combinação de efeitos. Tu consegue simular isso. Aqui tem uns seletores novos do CSS. Quem usa o jQuery já conhece, já viu esses seletores no jQuery, e o CSS agora, alguns navegadores já vinham colocando e tal, e agora está definido. São esses seletores aqui, eles vão existir de verdade. Não vai mais ter essa palhaçada de cada um ficar fazendo o seu. Tem bastante coisa bem útil ali. E o E9 está aceitando. Eu falo do E9 porque, E9 está aceitando. Hoje em dia, projetos open source eu nem testo no IE mais. Eu faço os testes. Se funcionou em todos os outros navegadores, para mim ganha a maioria. Eu nem testo no IE. Aqui eu botei um exemplo que tem no CSS3, que é muito legal, que é o seguinte. São alguns elementos novos que eles adicionaram que agora são válidos, né? Que antes não eram válidos, essa era a diferença. Então, eu tenho o charset, por exemplo, onde eu estou dizendo qual vai ser o charset do meu texto. E eu consigo criar uma fonte para dentro dele. Então, eu estou criando uma fonte face, dizendo que o nome dela vai ser fonte, e estou apontando para uma fonte lá no meu servidor. O que acontece? Antes, o cara fazia toda aquela gambiarra que tinha um flashzinho, lembra? Tu botava um flash na tela passando uma variável para ele, ele botava um texto bonito para ti com um flash. Era uma gambiarra aquilo lá, horrível. Daí agora tu consegue fazer isso, tu consegue baixar uma fonte do servidor para o navegador do cara para carregar na tua página. E eu tenho esse exemplo aqui em cima. Aquilo ali é uma fonte carregada do servidor. E inclusive eu estou usando esse pseudo elemento aqui, que seria o first letter, que agora também está válido em todos os navegadores. Que eu estou dizendo que a primeira letra do meu texto ela é especial. Então é uma coisinha bacana para tu, conforme o que tu quer escrever, dar um diferencial. Esse aqui ficou feio o slide, eu admito. Ficou feio. Só que a ideia dele não era ser bonito, a ideia dele era ser bacana. Vocês estão vendo esses carinhas aqui embaixo? Eles têm uma imagem, que é a cabeça, a bolinha. Eu podia ter feito um div ali também, mas eu estava com preguiça. E daí, o resto do corpo ali são divs. Todos os palitinhos do corpo são divs com uma bordinha. Está me ouvindo? Não. Tá, me convencer a sentar então. Está me ouvindo agora? Não. Que maravilha. Hã? Tá. Mais ele. Agora sim? Bom, enfim, estragaram a minha piada dos bonequinhos, super. Daí, esses bonequinhos, o que acontece? Eles são feitos em div com a cabeça na imagem. E só com CSS eu consigo fazer esse tipo de brincadeira, por exemplo. É só CSS. Então, não precisei de JavaScript, porque eu consigo botar aquele hover nos meus divs, e
eu digo, quando eu fizer um over nesse CSS aqui, faz isso. E é só CSS que eu precisei para fazer isso aqui. Isso aqui é uma coisa bem bacana. E eu tenho, por exemplo, uns links aqui em cima, que tem um link com um link feliz, com uma autoestima, e o outro link já mais simples. Então, esse tipo de coisinha você vai fazer só com CSS. Só com CSS3. O RG, tem algumas coisinhas que eles adicionaram, então eu não sei porque não existiam antes. Era meio que o mínimo que eu esperava. Assim. Uma delas foi o RGBA, e quantas vezes a gente teve que pegar um PNG de 1 pixel, pintar ele e deixar ele transparente para fazer um fundo transparente de uma coisa. Pô, uma merda isso aí, tá vendo? E agora você consegue. Desculpa eu falar piada, é uma merda. Daí o que acontece? Agora a gente tem o background color com RGBA, a gente consegue botar o alpha lá. Então eu tenho um fundo que ele vai ter uma transparência, entendeu? A gente poupou horrores do servidor só por causa de uma coisinha que era só alguém ter feito isso antes. E nós temos também o HCLA, né? E daí a gente dá algumas cores a mais, algumas milhões de cores a mais. E uma coisa muito bacana, isso aqui eu fiquei muito feliz de descobrir que a Mozilla botou no Firefox 5 também, que só existia no WebKit, mais especificamente no Chrome. O background gradient. Agora a gente consegue botar uma imagem com gradiente de fundo sem precisar botar nenhuma imagem. Isso aqui que eu tenho é um div com esse código aqui. Eu estou dizendo que ele vai ter um degradê, que é do tipo radial, ou seja, ele é um degradê esférico, né? E eu estou dizendo aí o raio, estou dizendo uma posição que ele fica, left, right, qual o tamanho, e estou dizendo from de uma cor até a outra cor, no caso. Então, e ele construiu esse div do lado. Isso é uma coisa que facilita já, carregamento mesmo. Isso aqui é uma coisa muito inteligente, que eu ficava muito bravo com isso aqui, agora tem que facilitar o HTML inclusive. O background size, eu consigo dizer que a imagem de fundo do meu div, por exemplo, vai ter um tamanho. Que antes eu tinha que ter aquela imagem de fundo daquele tamanho. E aí o teu div era com size, deu, né? O espaço da imagem de fundo. Agora consegue dizer, não, ele vai ser pouco, ele vai com 2 div, se o div mudar de tamanho, ele arruma o tamanho da imagem de fundo. E eu posso ter 2 imagens de fundo. O que é algo. Pode não. Agora pode ter 2 imagens de fundo, isso é uma coisa que tinha. Esse exemplo que eu botei aqui é uma coisa muito útil. Nós digamos que tem um input de senha. Esse meu input de senha, ele tem uma imagem que não se repete, que ela fica a 10 pixels por 10 pixels, e essa imagem é uma chavezinha. Então eu tenho uma chavezinha no meu input lá no canto esquerdo. E eu tenho uma imagem de fundo, que é uma ondinha, é um degradê, alguma coisa assim, que é uma imagem de fundo de fato do meu input. Então eu consigo combinar os backgrounds dentro do mesmo elemento. E a reflexão agora aqui, a reflexão ideia dela é o quê? O reflect, ele simplesmente coloca uma reflexão naquele teu elemento. Eu combinei o meu reflect com um gradient. E eu consegui fazer uma imagem espelhada daquele meu texto ali. Isso aqui é uma combinação de efeitos CSS apenas. Animações, eu botei uma animação que eu espero que vocês nunca façam. É quase como um GIF, mas enfim. E a gente consegue fazer o quê? A gente bota aqui, a gente cria a animação, eu criei a animação pouco. Eu disse, o estado inicial dessa minha animação é esse, é a forma como o meu elemento vai estar, e o estado final dele vai ser esse cara aqui, ó. Simplesmente isso. Daí o pessoal pergunta, mas se você quiser ter várias etapas, ele consegue botar em porcentagem. Bota tipo assim, 10% da animação ele vai estar assim. Até os 20% ele vai estar de outro jeito. Até os 50% ele vai estar de outro jeito. Eu já vou mostrar um exemplo que eu fiz exatamente isso. Depois que tu criou a animação, tu precisa dizer quem é que usa ela. Que daí seria esse caso. Eu tenho um div, tem a classe animator. A Mozilla agora suporta. A Mozilla agora suporta também. Então é só botar em rosa, né? O definido. Daí vai ganhar no Firefox 5, claro. Então o que acontece? Depois que a gente já criou aquela animação no CSS, a gente vem para cá e começa a jogar ela para cá. Eu disse, a animação desse cara aqui vai ser a animação pública, eu tinha criado. E ela vai durar 1 segundo, ela vai ficar infinitamente repetida, se vai ter easy ou não, de repente de começar rápido, terminar devagar, né? Eu uso um áudio ou os dois, ou. E eu digo a direção, eu podia dizer para ela só ficar indo, sempre indo. Daí eu disse para ela ficar alternando, ela vai e volta, vai e volta. Antes de fazer isso aqui, eu queria mostrar isso aqui. Opa. Não é esse aqui, é esse aqui. No meu Note, como o meu Note tem uma placa gráfica muito boa, ficou meio quadra. Mas esse aqui é o exemplo que eu mandei para a Mozilla, tá lá num dos sites da Mozilla. E isso aqui é só CSS. Não há nenhuma linha de JavaScript nele. Melhor.
gosto de ficar de pé me mexendo aqui. Isso aqui é só CSS3. A animação dele é um pouco mais suave do que isso, tá? É o meu Node que está me sabotando. Mas então a gente tem a Lua se movimentando, e ela vem escurecendo conforme ela vem para trás da Terra. O efeito de sombra na Terra é CSS, a Terra girando é CSS, o fundo, tudo que anima é CSS, não tem nenhuma linha de JavaScript. E isso aqui foi só feito com animação. A Lua, eu tive que fazer o quê? Como eu queria que ela escurecesse num momento, como eu queria mudar o z-index dela no outro momento, porque ela precisa ir para trás da Terra numa hora, eu tive que usar essas percentagens. Então eu vou combinando percentagem. Ah, aqui tu vai fazer essa, até tantos por cento tu anima assim vai. O código fonte, por exemplo, ó, é só CSS. E daí eu tenho lá no final, eu tenho alguns divs. Isso aqui é toda a minha página. Então é bastante simples. Eu vou botar no meu site lá, eu ainda não coloquei, mas eu vou disponibilizar em seguida. Só que no site da Mozilla, se vocês entrarem em developers.mozilla.org, vocês vão ver que tem vários exemplos lá de CSS. Tem os caras que viajaram. Tem os caras que fizeram filmes em CSS3, assim, alucinado, assim. Só que... Oi? É um div. É um div redondo. Eu tenho, na verdade, 3 divs para a Terra. Um que tem só a atmosfera, que é o branco lá fora. Um que tem só a sombra aqui da noite. E o outro que é a Terra, que é o cara que anima. Entendeu? E eu vou mexendo neles conforme a necessidade. Voltando aqui. Falando em animações, eu queria mostrar um pouco de sprites. Sprites é uma coisa muito velha, o pessoal já usa há muito tempo, mas o pessoal que usa mais em C, ou fazendo games, assim, que usa sprites porque tu tem aquela demanda, né, para poder fazer isso. Sprites se baseia no quê? Tu tem um div com todos os quadros, ao invés de tu ter um monte de quadros. E daí tu simplesmente mexe aquele div. Desculpa. Imagine então que a gente tem um div recortado ali naquele quadradinho, no retângulo do meio. Se eu começar a mexer o fundo, eu faço o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu só estou passando o fundo. E vocês têm uma animação muito mais bacana, muito mais suave, e sem carregamento de quase nada. E é mais leve tu carregar uma imagem do que fazer um monte de requisição HTTP, uma para cada imagem. O que isso aqui ajuda? Em menus, por exemplo. O Google, o TR, esses sites todos, eles usam isso aqui. Tu tem uma imagem com todos os ícones do site. E com CSS tu recorta aquele pedacinho dessa minha imagem e bota só um ícone ali. Por exemplo, eu posso ter esse menu, e no item do menu Home, eu recorto lá só aquele pedacinho azul. E eu digo que quando o cara passar o mouse em cima, eu baixo o background. Então ele muda de azul para amarelo e eu não carrego mais nada. Está tudo ali já está só movimentando o fundo. Isso é uma técnica muito bacana de usar. Base 64. Eu não sou muito a favor disso aqui, eu admito. Mas é uma coisa nova e eu queria botar que é bacana. O que seria o nosso modo tradicional? Tu tem uma imagem de fundo, tu coloca lá classe, background e image e tal. Deu. Como é que tu poderia fazer com a base 64? A base 64 é um encode, tu consegue codificar uma imagem, por exemplo, em base 64. E ele te dá uma string gigantesca. É uma string enorme, que aquela string é a tua imagem. E tu faz o quê? Tu diz que o teu background é URL, e tu bota lá, data, image PNG, por exemplo, base 64, e no lugar daquela tag data ali, tu vai colocar toda essa string gigante. E ele vai colocar essa tua imagem, ele vai construir a tua imagem, que é uma string ali dentro. Vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que ela fica mais leve. Outra das vantagens é que se tu usa a compactação direto no teu servidor, que ele compacta antes de mandar para o cliente, compactação de uma string tu ganha mais. Ele consegue compactar melhor. Desvantagens. Digamos que tu tem 50 imagens no teu site assim. Daí tu muda um ícone. Todo o cache do teu CSS se explode. Quando o cara navegar entrar no teu site de novo, o browser dele vai ver assim, opa, mudou o cache do CSS. Vai baixar todas as imagens de novo no mesmo CSS. Então, vantagens e desvantagens. O Internet Explorer não tem, então tu coloca o underline background, aquela famosa gambiarra, né? Pro IE9 não funciona essa underline ali, nem o asterisco, se tu quiser mudar. Mas eu descobri uma coisa muito pior no Internet Explorer, que é o seguinte. Se tu quiser fazer, por exemplo, que aquele background ali aconteça só no IE, tu coloca background, bota o que tu quiser, e antes do ponto e vírgula tu bota um bonequinho assim. Tu bota contra barra, 0 barra. Um bonequinho mesmo. E daí ele acontece só pro IE. Algum byte que eles esqueceram lá que escapa quando tu faz isso, não sei. Esse aqui é um exemplo bacana. Eu falei que o meu Note não aguentou o WebGL, né? Então eu não consegui rodar 3G no meu Note. Mas eu rodo aquele 2.5D. Eu consigo rodar isso. Esse cara aqui é um canvas sendo desenhado no meu browser, tá? E eu tenho as coordenadas ali. É claro que não fui eu o louco que fez aquelas coordenadas. Eu peguei as coordenadas para isso.
e eu estou desenhando as coordenadas do barquinho ali. Só que esse canvas ele fica se redesenhando milhares de vezes. Agora ele está se redesenhando muito rápido. E ele se redesenha conforme eu clico nele. Então eu consigo fazer assim, por exemplo. Eu tenho o meu barco simulando um 3D, é um canvas 2D, que está simplesmente calculando as coordenadas dos pontos e redesenhando conforme eu mexo o mouse. E isso aqui, a performance do meu Note, tipo, ele dá risada. Eu não precisei habilitar nada, foi bem tranquilo de fazer isso aqui. Don't be afraid. Entrar um pouco mais em JavaScript. Aquele canvas, claro, estava sendo desenhado em JavaScript, né? O JavaScript é uma linguagem muito poderosa, e eu, pessoalmente, sou muito fã do JavaScript. E uma coisa que eu sempre digo, cara, aprende JavaScript antes de aprender um framework. É meio, como é que eu posso dizer, meio problemático isso aí. Muita gente vem e me diz, eu pergunto pro cara, tu sabe JavaScript? O cara, não sei. E jQuery? jQuery eu sei. Não faz sentido algum isso aí, entendeu? Como é que tu sabe jQuery e não sabe JavaScript, cara? Então, cara, aprende primeiro a linguagem, depois tu sai usando uma ferramenta. Eu costumo dizer assim, a ferramenta foi inventada para te ajudar e agilizar o teu trabalho, não para fazer o teu trabalho. E daí eu digo assim, don't be afraid. Né? O JavaScript tem alguns probleminhas. Ele vai te salvar tempo, ele vai salvar o número de requisições do teu servidor, vai salvar bastante, vai salvar processamento que tu iria gastar, só que ele não vai te salvar o emprego. Tá legal? Então eu tenho que estar ligado. Se tu botar um troço lá, um formulário que valida, eu valido todas as condições no formulário do cara, e não valida em servidor, tu vai ser invadido. Alguém vai dar um jeitinho de burlar, porque é muito fácil de tu burlar o JavaScript. O JavaScript está no cliente do cara. O que está no cliente do cara, tu tem que desconfiar. Tem que desconfiar. O cara alguém vai sacanear. Seletores de JavaScript. Isso é uma coisa que eu achei muito bom. Para quem desenvolve add-ons para o Firefox, por exemplo, o Firefox suporta esses seletores e funciona muito bem, é muito rápido, é bem mais performático. Inclusive, quem não sabe, o John Wesig, que é o criador do jQuery, ele trabalhou na Mozilla por bastante tempo, ele saiu há pouco tempo, e ele foi um dos caras que botou esses seletores para dentro do Firefox. Né? Digamos que a gente tem essa tabela aqui. E eu quero pegar somente os valores totais dessa tabela. É uma tabela HTML, eu quero pegar esses dados tabulados aqui e buscar os valores. Como é que eu faria? Isso aqui é o código que eu fiz que faz exatamente o que eu queria. Eu peguei o elemento, joguei numa variável, daí eu fiz um cachezinho ali antes de fazer o for, varri o for, peguei cada elemento, fui jogando numa array e no final eu tinha uma array com todos os valores. Era exatamente o que eu queria. Com seletores, o JavaScript eu faço assim, a mesma coisa. A mesma coisa eu fiz com o JavaScript agora, com seletores. E vocês podem ver que a string que eu passo lá, nada mais é do que o que vocês têm no jQuery. Quem conhece o jQuery já viu aquilo ali 1000 vezes. É o mesmo seletor. Que, na verdade, é do CSS, né? Então, e que veio lá da outra biblioteca mais antiga, que era o Document Get... Como é que é? Get Element by Selector. Get Element by Selector. Era uma outra biblioteca mais antiga que o jQuery que já tinha isso. E se vocês quiserem pegar um só, vocês têm dois métodos, né? Query Selector All, vai te montar uma array com todos aqueles caras, ou Query Selector, ele te retorna no primeiro que ele achar. É bom para quando tu usa ID, é mais rápido. Formulários JavaScript. Eles adicionaram uma coisa que eu não achei... Eu não entendi bem o porquê. Assim, tipo, é interessante e tal, mas enfim. Que o JavaScript, agora, o próprio formulário HTML se valida, entre aspas. Entre muitas aspas. Por exemplo, eu tenho aqui o campo telefone, que quando eu preencho algo, ele habilita o botão válido. Se eu deixo em branco, ele desabilita. Só que daí no JavaScript, olha a forma que ele acontece. Uma coisa muito bacana. Isso eu achei brilhante. O nosso text area agora, graças a Deus, tem max length. Não sei por que não tinha. Era óbvio. E os caras botaram finalmente o max length lá. Um atributo diz, é 10 caracteres. Daí o cara vai lá e não pode mais editar. Brilhante isso. Isso aqui foi o que eu fiz para poder validar esse formulário aqui. No formulário, eles colocaram um check validity, que ele faz o quê? O próprio formulário HTML te diz se ele está válido ou não, conforme os campos dele. Então eu disse lá que eu tinha um campo HTML que era requerido, que era o telefone, e ele vai me dizer se tem algum campo requerido que está em branco. Só que formato que tu queria validar, coisa assim, isso aí ele não vai te dizer nada, ele só vai te dizer se tem algum campo em branco. É isso que ele vai fazer. Daí aqui eu fiz eu estou dando um alerta, na verdade, né? Ele vai dar true ou false conforme o formulário estivesse válido ou não.
Ah, e tem esse outro seletor ali que eu estou dizendo assim, ó, input invalid. Se o meu input estiver inválido, o próprio CSS já consegue ir lá e mudar o estilo dele. Isso é uma coisa muito bacana. O próprio CSS já interage com isso dentro do HTML. Isso aqui é um troço muito porrada. Eu acho fantástico isso aqui. Quem trabalha com ADON também, é muito útil isso aqui. Eu tenho um banco de dados dentro do meu browser. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o que acontece? Eu vou escrever aqui, por exemplo, Felipe, e vou adicionar um cara aqui. E esse cara que eu adicionei aqui, ele está no banco de dados do meu browser. O WebKit nos oferece isso. Botão errado. Se eu vier aqui no... Onde que é? No Resources, vocês vão ver que ele criou um banco de dados aqui. No WebKit tu consegue visualizar isso. Ele criou um banco de dados e dentro da minha tabela, que eu especifiquei, que eu criei, ele jogou o Felipe lá dentro. Dentro do meu navegador. O Firefox 5 também está suportando isso agora. E daí eu botei um métodozinho lá que eu excluo o cara. Se eu clicar aqui fora e voltar, está vazio. Isso aqui é um troço que está no meu browser. A vantagem disso aqui, o que é? Vou mostrar um exemplo aqui. Eu consigo fazer isso aqui executando uma query. E, cara, isso aqui é muito bom. Ele usa o formato de select lá, dos comandos, ele usa o mesmo padrão do SQLite. A W3C até estava pensando em mudar e tal, mas o SQLite não difere muito do resto, né? Então, consegue fazer o quê? É meio complicadinho o jeito que ele funciona, assim, quem não está acostumado. Eu dei um Open Database e ele vai criar a base de dados para mim se ela não existe. Eu disse a versão dela, disse uma descrição e o tamanho que eu acho que ela vai ter, mais ou menos. Se eu não me engano, ele ignora esse tamanho. Se passar, ele passa. Só que eu dou uma prévia para ele. E daí eu estou dizendo que esse meu banco de dados, eu estou criando uma transação, passando uma função. E é aqui que ele fica um pouco maluco, porque essa minha função que eu estou passando para a transação recebe a transação por parâmetro. Então, essa aqui é a transação que eu estou criando. E a minha transação tem alguns comandos, entre eles o execute SQL. Então, o que acontece? Eu consigo executar um comando, que inclusive vem com prepared statements, ou seja, eu consigo passar parâmetros para aquele comando, e uma função que é o que vai acontecer quando ele terminar, e uma função error, que seja caso alguma merda tenha acontecido. No meu show lines, aí o que eu faço? Eu estou criando de novo, eu estou pegando lá aquele banco de dados, criando uma transação onde eu passo uma função que dá um select, sem nenhum filtro, e a minha função eu simplesmente varro as linhas do resultado. Ele me passa aqui um result, além da transação, quando eu dou um select, que daí esse result eu consigo fazer um for e pegar cada um desses itens aqui seria uma linha, e cada linha tem as suas colunas. Então vocês conseguem trabalhar com isso. É um pouco mais complexo, mas ele te dá muito poder. Daí quem quer fazer uma coisa mais simples, pode fazer isso aqui. O Local Storage. O Local Storage também os navegadores estão aceitando já. E é muito útil. Isso aqui eu vou te dar a ideia assim, ó, que pode dar uma promoção para alguém. Sabe aquele formulário que vocês têm que o usuário preenche lá, que tem 58 campos? Que o cara leva 25 minutos para preencher o formulário? Daí o cara preenche lá, faltam 2 campos para ele terminar de preencher, falta luz. Vocês vão ouvir alguns murros em mesas, alguns gritos e tal. Daí o que acontece? Como tem um cara que se preocupou com o coitado do usuário e tu conhece as tecnologias, tu faz assim, quando o cara dá um blur de um input, tu joga no window.localStorage daquele input. Então tu vai jogando ali, faltou luz, caiu. Quando o cara acessar de novo o formulário, tu vê assim, opa, eu já tinha dados para esses formulários aqui. Tu puxa de volta e preenche tudo para o cara de novo. Vai ter gente te ligando, chorando lá, agradecendo e tal. Ajuda bastante, assim. E o jeito que tu acessa é uma array. É só uma array. É muito fácil. Para quem... Eu odiava usar cookie. Os cookies são um inferno de trabalhar com eles. Então isso aqui, muito mais fácil, muito mais inteligente. Eu fui um pouco mais rápido até do que eu esperava. Isso aqui eu queria falar um pouco do mercado daí. Que às vezes o pessoal confunde. Eu ouço direto assim, alguém dizer, porque JavaScript, a gente vai ter JavaScript, professor? Daí alguém grita, não! Muita gente tem medo do JavaScript, eu acho, tá louco. Quem é que programa em JavaScript? Não, eu programo em jQuery. Bizonho isso, mas tudo bem. Então, eu acho que assim, programar em JavaScript é muito divertido. No início tu xinga, bate, briga e tal, mas depois que o troço começa a fluir, é muito divertido tu conseguir ver aquela coisa acontecendo. E com CSS3 tu construiu uma animação, ficou um doce. Então, vocês têm que saber unir essa coisa assim de profissionalismo e diversão.
Então, o que eu quis botar ali? O cara que vai trabalhar com isso, aqui no Brasil não tem tanto, mas nos Estados Unidos, tu encontra direto vaga para programador JavaScript. E o cara vai lá para trabalhar o quê? Programando JavaScript. Esse é o trabalho do cara. Aqui não, aqui o cara ele tem um trabalho e acontece de, às vezes, ele mexer em JavaScript. É assim que funciona aqui no Brasil na maioria das vezes. Então, isso é uma coisa que a tendência é começar a mudar, assim. E daí eu tentei botar isso aqui assim, no mercado tem que fazer toda essa boa impressão, né? Eu vou ter que 9 grávidas não fazem um bebê em um mês, é algo que eu sempre digo. Não adianta tu encher de programador ali e o troço não vai fluir. E vocês estão vendo esse cara aqui, que é um cara sério, maduro, profissional. Esse cara aqui é esse aqui, ó. Eu não sei se ele lembra vocês alguma coisa, mas na minha infância, a parte da minha nerdice veio desse cara. Então, é muito bacana, assim. Então, tu tem que ser profissional, mas tem que ser louco. Não adianta dizer que o cara programa JavaScript, o cara é sério, o cara é um enterprise engineer. Cacete, o cara tem que ser louco mesmo. É assim que tu vai fazer uns códigos bons, entendeu? O melhor programador que tem é o programador de cueca, o cara que faz porque gosta, assim. E eu botei isso aqui. 2012 está próximo, né? The End. Mas só que o final é a última coisa que está a caminho. O que está mesmo é um começo, né? Tem linguagens que estão prometidas, novas versões para 2012. O HTML5, a WTC já prometeu adiar. Vão adiar, acho que até 2045, de repente. Que a WTC é meio lenta nesses processos. Mas daí eu coloquei alguns links ali, por exemplo. HTML5 tem uns sites ali que são inacreditáveis o que os caras fazem. E o próprio CSS3 e JavaScript, os links que eu coloquei também, tu olha assim, às vezes o cara não acredita no que é possível fazer. E tu pensa assim, acabou. Tipo, às vezes o cara pensa, eu não sei programar. Às vezes eu olho assim, porra, eu não sei programar. Se alguém fez isso aqui, eu não sei programar. Então são uns links que podem ser bem interessantes. E por final eu botei daí a minha direito à assinatura e tudo. Eu botei ali os meus contatos, quem tiver interesse pode seguir no Twitter, mandar perguntar coisa lá, mandar e-mail, eu sou bem acessível. E agora temos uns minutos para perguntas, quem tiver interesse. Eu vi que você tem ali um System Monitor mostrando a carga da CPU. Tem como você mostrar aquele animação falsa em 3D, que é 2D lá, como é que fica a carga na CPU? A carga da CPU? Vou voltar lá. Esse. Tu consegue acompanhar aqui em cima? Aham. Enquanto tu está animando, porque ele tem processamento de calcular todos os pixels, né? Esse é o software, que na verdade o pesado é o processamento de calcular as posições. Mas a parte de desenhar em cima, porque agora ele está desenhando. A cada 30 segundos ele desenha de novo o quadro. O complicado é ele calcular a posição do mouse, calcular os pixels, calcular a posição de cada ponto. Isso é que é o pesado. Esse banco de dados que fica no navegador, né? Ele é do navegador, ele fica armazenado do navegador. Tá, mas se eu fechar ou limpar os históricos Ele continua lá. fica ali. Quando tu abrir de novo, ele vai estar lá. Tá. Se eu não me engano, tem como tu dar um tempo de vida para ele quando tu cria ele. Senão ele fica tipo um mês daí essa história. Se eu formatar o PC, ele vai embora também. Ah, não, então beleza. Esse banco de dados, ele é da sessão ou é do servidor? Ele fica no navegador. Ele não vai se pegar a sessão de ele está no JavaScript. Quando ele carregar de novo, vai dar um Open Database, está passando de fone, e ele vai abrir aquele banco de dados com aquele nome ali. Não vai ter no servidor nenhum banco, então. Pô, sacanagem. É bom que o Google Guias, eles falam que é Gmail e está sem internet. O técnico todo mundo isso manda, eles ficam mandando. Daí o tempo depois tudo que a internet manda. Que dá no navegador. Mesmo com uma conexão HTTPS, ele não vai fazer diferença em relação àquele banco ali. Se eu criar ele dentro de uma conexão HTTPS, vai dar na mesma. Como assim? Não, vamos que eu tivesse criado uma conexão específica para um usuário lá. Aí eu criei um database para aquele usuário. Mas aí eu deslogo logo com outro usuário e eu vou conseguir acessar igual. Pode ter alguns mecanismos, outro JavaScript de validar, executar de alguma forma. Tipo, pode executar usando uma chave daquele usuário, ele quer a chave do usuário. É uma maneira, pode
Agora que peça, o Gmail vai ser tipo, você não vai conseguir acessar o banco de dados do Gmail desse tipo de guias se não dialogar no Gmail, mas porque ele usa uma hash, né? Então consegue fazer esse tipo de coisa. Sim. Só que por ele não faz isso, tem que botar um mecanismo para isso. Entendi. O storage que você falou, do formulário gigante. E quando, por exemplo, você fechou o browser que faltou a luz, outro volta está ali. Mas fica o quê? Na seção daquele browser, e se outro. Sempre, então qualquer outra pessoa que entrar, ele sempre vai estar mostrando os últimos dados em relação àquele formulário. Para aquele formulário específico, ele cria o vínculo. Ah, não, beleza. Aham. Aham. Show. Sobre o banco de dados ali no navegador, tá? A nível de sistema, se eu tenho um sistema que executa uma query lá, muitas vezes eu posso criar no navegador o resultado dessa query e daí ficaria mais rápido buscar. Não, mas uma query assim que te traz um. Sim. Tem coisas que eles não ficam consultando assim, então você consegue guardar isso. É que tem coisa assim, como ele vai estar no browser do cara, ele vai estar usando a máquina do cara. Então, quanto mais gente botar mais gente usar. Exato, tu desatola do lado e joga no computador. O que é melhor disso? Exato. Ao invés de ter processamento para 1000 clientes em uma máquina do servidor, tem 1000 clientes dividindo um pouquinho do sistema. Mas ele só depende do que você vai fazendo. Ao invés de ter a parte do servidor montando coisas, e manda um JSON aí. Como é que o Query Selector reemplaça o XPath? O Query Selector? Como é que ele reemplaça o XPath? Na verdade, assim, como ele foi introduzido há pouco também, o Firefox já tinha internamente para D1. Só que agora, o que ele consegue fazer, ele consegue construir por dentro, antes de montar um DOM para a tela, ele já constrói a estrutura de memória. Então, por isso que ele consegue ser mais rápido. Ele não vai fazer uma navegação por dentro do que consumo na tela, porque ele vai fazer o que ele tem em memória. Tem melhor performance? Oi? Tem melhor performance? Tem melhor. Porque, na verdade, sim, ele vai fazer, se tu usar $, dólar e dá o seletor. Ele tem toda uma camada por cima do jQuery que ele constrói para poder navegar ali, que é muito mais pesado. Quando tu usa o Query Selector do navegador, ele já acontece por dentro do navegador. Ele está compilado no navegador. Mas o XPath é mesmo do navegador também? Parte da especificação do DOM? É parte do ele está dentro do DOM, exatamente. Ele já é esperado por isso. As funcionalidades que tem do HTML5, muitas delas só está funcionando com o kit do WebKit. Isso, desculpa. Na verdade, para o Chrome, Firefox 5, Opera, Compile, acho que todos eles estão funcionando já. O Internet Explorer é só o IE9. Isso aí tem. O restante anterior tem algum hacker para eles ou nada ainda? Tem, tipo assim, conforme que tu quer fazer no CSS3, pro IE tu bota aqueles filters. É um hack. O HTML5 tem uma coisa que eu digo o seguinte, sai usando o HTML5. Enquanto tu bota uma tag e o IE não conhece, ele ignora ela. Então, se botar aqui, eu falei, o HTML5, aquelas tags semânticas, não vão mudar nada no layout de qualquer forma. Então, usa. O IE, ele não entendeu, ele segue mais, mas já está usando certo. É uma coisa interessante. Ele já está quase tendo encerrado. O IE, que é o seguinte, bota, por exemplo, uma tag footer. E no CSS que diz que o footer tem um estilo, o IE não bota o footer, não vai ficar ignora. Dentro do JavaScript tu faz assim, ó. Bota que o cliente era a partir dali do cliente. Se
Só precisa dizer que explicita o projeto script do IE. Existe esse elemento, daí ele sabe. Obrigada. O tempo esgotou aqui, eu vou estar andando pro evento aí, se quiserem falar comigo. Eles prometem exato. Na verdade,